da votação na Assembleia que autorizou o Estado a privatizar a CE, a CRM e a Sulgás, né? A CE de luz, a CRM de mineração e a Sulgás de distribuição de gás. O governador explicou que o governo pretende fazer para colocar os salários do funcionalismo também em dia. Vamos com Eduardo Leães pela Rádio Agete. O governador Eduardo Leite concedeu entrevista coletiva para comentar os resultados favoráveis ao seu governo da aprovação pela Assembleia Legislativa dos projetos que permitem as privatizações das estatais CE, CRM e Sulgás. Ele primeiro fez um agradecimento aos deputados que votaram a favor das propostas. Bom, em primeiro lugar, para fazer um preâmbulo aqui, quero agradecer muito, mais uma vez, aos deputados, a nossa base aliada na Assembleia Legislativa, que garantiu uma votação expressiva, né, a favor das privatizações. Essa votação, ela demonstra uma compreensão, uma consciência da importância das privatizações pelos seus diversos motivos. Primeiro, a adesão ao regime de recuperação fiscal, mas não apenas este motivo, também a modernização da economia gaúcha. O setor privado tem tudo para fortalecer essas empresas, esses setores, melhorar o desempenho, a eficiência na prestação de serviços e, por isso, até mesmo significar geração de emprego, de renda para o futuro do nosso Estado. Então, é muito importante ressaltar o protagonismo da Assembleia Legislativa, dos 40 deputados que deram seu voto a favor da privatização, da modernização do Estado gaúcho a partir da venda das estatais. Falou dos próximos passos. Bom, agora nós passamos à discussão com o governo federal, com o Ministério da Economia, de posse dessa aprovação para autorizar as vendas estatais, para avançarmos no plano propriamente dito da recuperação fiscal. Para ajustarmos aí o encontro das contas que vai nos permitir aderir ao regime de recuperação fiscal, uma vez que todos os pré-requisitos terão sido cumpridos pelo Estado, ou alguns já no governo anterior, quando aprovou a lei que autoriza a adesão ao regime, quando aprovou a lei de responsabilidade fiscal estadual, por exemplo, e a última etapa faltava era essa das privatizações. Então nós estamos indo em direção a isso e agora a modelagem também sendo feita em paralelo para a estruturação da venda das estatais. O BNDES já tem um termo de acordo conosco e deve nos próximos dias selecionar as consultorias também aí que vão dar suporte técnico para a definição da modelagem toda da privatização, todo o processo chamado do due diligence, que é a devida diligência para apurar todos os passivos existentes nas empresas, os ativos existentes, né, patrimônio de cada uma dessas empresas e assim poder equalizar e identificar o valor de cada uma e a melhor alocação de cada um dos ativos e passivos, né? O que fica para o governo, o que fica na empresa e é transferido ao eventual comprador, para que a gente possa ter um modelo de venda que faça sentido para a iniciativa privada se interessar e, claro, para o governo no seu interesse. Então, essa estruturação que é complexa deve levar cerca de um ano na nossa compreensão e assim podermos levar a vendas estatais no ano que vem. Disse que o processo será todo transparente. Então, a maior transparência possível para que nós possamos, inclusive, ter o interesse da iniciativa privada. Para que haja interesse do setor privado, ele quer saber com clareza, com objetividade, quais são as suas responsabilidades, o que fica com o governo, o que vai para a empresa, para assim poder ter interesse e apurar o valor e apresentar esse valor numa proposta de aquisição. Então, nós temos compromisso com essa transparência. Leite ressaltou que os serviços das empresas continuarão sendo prestados. Não vai se extinguir a CE, não vai se extinguir a Sulgás, não vai se extinguir a CRM, elas serão vendidas. Especialmente a Sulgás e a CE são empresas prestadoras de serviço público, na verdade, um serviço público de fornecimento de energia, que vai ser operado pela iniciativa privada. Então é de interesse da sociedade que elas tenham a melhor condição de investimento para qualificar a prestação de serviço e não que elas fiquem inviabilizadas. Se elas se inviabilizarem, quem paga o preço na má prestação de serviço é a sociedade, no final das contas, com um serviço ineficiente e talvez mais caro, mas não é esse o caso. Observamos toda uma condição de estruturação complexa dessa venda das estatais para que possamos ter o melhor aproveitamento financeiro para o Estado, para o governo nas vendas e o melhor aproveitamento em ganho de eficiência para a iniciativa privada. O governador disse como pretende colocar os salários do funcionalismo em dia. Bom, aí temos duas frentes. Ainda o Estado tem
tem possibilidade de receitas extraordinárias em outras operações que estamos estruturando para resolver passivos existentes do governo que tomam boa parte do nosso orçamento. Vejam, nós temos que pagar todo mês despesas de saúde, por exemplo, que não foram pagas nos anos anteriores. Nós já tivemos que resolver, desde 2014 a 2018, havia 216 milhões de reais empenhados e não pagos em pagamentos para prefeituras, de programas que são prestados pelas prefeituras, Estratégia de Saúde da Família, SAMU, Saúde Mental, UPAs, que deixaram de receber recursos e que nós estamos pagando agora em 16 parcelas até setembro do ano que vem. Hospitais tinham 260 milhões de reais em atrasos. Nós resolvemos isso, buscamos financiamento, mas tudo isso pesa no nosso caixa. Então, o dinheiro que nós deixamos de ter para o presente porque estamos pagando o passado do Estado. Então, essa resolução desses problemas, as estradas aqui, né, essa questão do pagamento de obras que tinham sido concluídas e não tinham sido pagas, ou parte de obras já executadas que não tinham sido também pagas e assim as obras tinham parado. Então a retomada de obras com a resolução do passivo é importante. Então nós vamos estruturar algumas ações do próprio governo e outra a partir do regime de recuperação fiscal, que temos a convicção que teremos a condição de aderir, para antecipar receita das vendas. Então o regime de recuperação fiscal vai nos permitir buscar crédito no mercado, o governo federal quem nos dá o dinheiro, a gente busca isso junto aos bancos, com a autorização e a garantia do governo federal, a alcançarmos aí até 3 bilhões de reais de antecipação de receitas das privatizações que vão nos ajudar a cumprir com esse compromisso dos passivos e liberar o nosso orçamento para pagar os salários em dia, e continuamos com esse compromisso e buscando com todas as condições de viabilizá-lo até o final deste ano. Este foi o governador Eduardo Leite. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães. Valeu, Liães. Obrigado pela informação que nos trouxe a palavra, então, do governador na coletiva que ele concedeu, repercutindo a questão da votação dos projetos que autorizaram, na Assembleia Legislativa, autorizaram a privatização da CE, CRM e Sulgás. 10h13, vamos ao intervalo comercial. Eu já retorno com a sequência da edição do seu programa Variedades, num oferecimento de farmácias associadas aqui. Você tem amigos? Farmácias associadas em Tupã, a farmácia econômica, na Avenida Rio Branco 437, telefone 3272-1444. Estamos também em nome de Delta Sul, aniversário, julho é o mês do aniversário. Olha, tem um fogão a lenha Venâncio, número 2, com gabinete, só 10 vezes de R$ 167,90 mensais, sem juros, na Delta Sul. Teseus 30, esse produto que tem revolucionado o mercado de um problema tão comum entre os homens, a impotência sexual. Teseus 30 você encontra na farmácia de sua preferência. Vamos ao intervalo comercial, eu já retorno.